Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Para quem ainda não assistiu nossas aulas, meu nome é Wendel Lima Bezerra, sou professor de língua inglesa nas duas casas penais, tanto na casa penal masculina quanto na feminina, tá? Então hoje nós vamos aí para uma das nossas aulas online, né, onde nós vamos tentar aqui explicar para vocês a atividade que vocês vão realizar, tá? Então, a atividade de inglês chamada de atividade 1, vocês devem estar aí com essa atividade, tá bom? Impressa. E como que nós vamos fazer? Qual vai ser a dinâmica? A princípio, vocês precisam lembrar, né? Qual o principal objetivo do aluno do terceiro ano, né? O aluno que está se preparando para concluir o ensino médio, o aluno que está aí, né, pensando e sonhando com o Enem, né? Lembrando que o Enem é importantíssimo para vocês, haja vista que através do Enem vocês também conseguem aí a nossa tão sonhada remissão de pena, né? Ou seja, são 133 dias aí garantidos, né? Então vamos lá. A princípio, nós temos que colocar em prática as nossas técnicas de leitura, né? Por exemplo, o texto que vocês estão aí de posse é um texto que trata sobre uma espécie de alimento, né? Então, vocês têm aí a foto, né? Vou até colocar um pouquinho aqui na minha transmissão para vocês, tá? Vocês têm aí a foto, né, do alimento, não é isso? E esse alimento tem alguma função aí, né? Qual seria a função desse alimento, né? Qual seria a função dessa imagem, né? Alguém pode brincar aí, a função desse alimento é comer, professor, né? Beleza, mas não é. Esse aí não dá para comer, tá bom? Seus engraçadinhos e suas engraçadinhas. Então, esse alimento aí, ele é chamado, essa imagem, vamos dizer assim, é chamado de marca tipográfica. O que é uma marca tipográfica, professor? Marca tipográfica é todo elemento, e aí prestem bem atenção no que eu estou falando, é todo elemento não textual. Como assim, professor? Isso aí não é um texto? Elemento não textual? Exatamente. É todo elemento não textual que tem o objetivo de mostrar para o leitor qual é o assunto que está sendo abordado no texto. Então, eu posso dizer para vocês que toda marca tipográfica, ela é nossa amiga, tá? Ela é nossa amiga. Professor, quais são os tipos de marcas tipográficas? Vamos lá. Nós temos imagens, gráficos, números, tá? E até coisas escritas, como por exemplo, nomes próprios, tá? Nomes próprios também são considerados marcas tipográficas. Por quê, professor? Exatamente porque as marcas tipográficas, elas nos fazem perceber, nos ajudam na compreensão textual. Então, às vezes você vê o nome de um país que está escrito em inglês. Por exemplo, China, em inglês é escrito exatamente igual, só que se fala China, tá bom? Então, essas palavras te ajudam a entender qual é o sentido do texto. Feito isso, depois que você procurou todas as marcas tipográficas no texto, o que eu te aconselho a fazer, tá? Anotem aí, o segundo passo. Você vai passar pelo texto, tá? Linha por linha. Você vai passar pelo texto linha por linha, sem aquele objetivo de entender o texto, tá? Não é a hora disso. Mas você vai procurar identificar toda palavra que a gente considera como palavra transparente ou transparent words, como a gente costuma falar em inglês. Também é comum chamar de palavras cognatas, tá? Mas isso já é uma coisa mais para português, tá? Palavras cognatas são aquelas palavras de origem de outro idioma que se parecem com o nosso. Quando a gente está ensinando inglês, a gente usa o termo transparent words, ok?
Então, se vocês forem observar, na primeira linha você já identifica, ó, the basic pancake is made from a simple batter of eggs. Observe que você já tem basic, você já tem simple, que são palavras transparentes. Se você analisar bem, você já vai saber qual é o significado delas, tá bom? Pancake, talvez alguns não saibam o que é, porque cake em inglês significa bolo, né? Então talvez você não saiba o que é pancake, mas vamos seguir, né? O objetivo não é traduzir. E daí você vai enumerando outras palavras, tranquilo? Você vai enumerando. Quando você terminar de fazer isso, é possível que você já tenha uma noção sobre qual é o assunto do texto. Aí você volta lá em cima e tenta traduzir o título do texto. O terceiro passo é tentar traduzir o título do texto. Tá aqui, ó. Everyday Pancakes, né? Então, o que é que eu posso dizer que é esse título aqui, né? Panquecas todos os dias, né? A panqueca de todos os dias, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se pegou bem, tá? Vamos lá, aproximou. Então, é isso. Certo? Feito isso, você vai voltar para cá, ó. Você vai vir para as questões, tá? Você vai ler as questões. De acordo com o texto, a panqueca básica, aí vem aqui, ó, as opções. É feita de, aí tem, ó, simples de ovos, farinha, leite, fermento, perdoe, e vai lendo, tá? Você vai ler as questões, né? Analise. You can use different types of flour. Escreva uma possível tradução para esse trecho. Aí você vai ter que usar aí, tem um espaço de uma linha aí que ficou faltando, mas aqui tem um espacinho, você vai escrever uma possível tradução para esse texto, né? You can, só vou dar uma dica. You can significa você pode, tá? O restante tá na cabeça de vocês. Na receita você também pode adicionar o quê? Frango, legumes, frutas, peixes. Então, observe que as próprias questões que vocês estão lendo já vai ajudando vocês a responder, tá bom? De acordo com o texto, a parte mais demorada nessa receita é cozinhar as panquecas, tá? Vamos ver aí, vocês vão ter que tentar dar uma lida no texto depois que vocês lerem essas perguntas, tá bom, gente? Só volta no texto depois que lê as perguntas. Tudo bem? Entenderam? De acordo com Sam Sifton, a panqueca não pode tornar parte da rotina, né? A panqueca é um alimento que devemos comer só em ocasiões especiais. A panqueca não pode ser consumida diariamente. Então você vai procurando aqui nessas palavras em português, você vai identificar algumas palavras em inglês transparentes que são idênticas a essas palavras aqui que você está lendo em inglês. Se não idênticas, mas parecidas. Isso vai te ajudar a entender o texto ou vai te ajudar a eliminar as perguntas, as alternativas erradas. Esse é um dos objetivos, tá bom? A expressão is made no texto significa exatamente o quê? É só vocês lembrar. Toda vez que você vê um produto, ele vai ter a seguinte expressão: Made in China. Olha só que brincadeira interessante, porque praticamente tudo que a gente consome aqui no Brasil é feito onde? Na China. Muito bem. Então, se tivesse assim escrito Made in Europe, seria o quê? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Difícil essa pergunta, hein? Made in USA, seria o quê? Não sabem? Também não sei. Vamos continuar. Com base no seu conhecimento acumulado sobre o verbo be, marque a única alternativa correta. Let's remember, né? Vamos lembrar. Gente, você tem que saber que esse verbo be, quando ele é conjugado no tempo presente, ele se transforma em 3 palavrinhas, não é isso? Vamos lá, quais são? Am, is e are. E eu já expliquei para vocês isso em séries anteriores, que isso é uma regra da língua inglesa. Então, vou dar uma dica rápida. Am só é usado com I, are é usado com we, you, they, e is é usado com he, she e it. Isso é a dica que eu vou dar para vocês, tá bom?
E aí continua, ó, a oitava questão também é sobre a questão do be, tá? Vamos lá, isso aí vocês vão ter que tentar fazer sozinho, depois a gente dá um feedback para vocês, tá? Quanto ao uso do verbo no simple present, marque a alternativa correta. Aqui também tem algumas regras que vocês precisam lembrar, que é a regra de aplicação do simple present, que fala lá sobre os acréscimos no verbo de s, es ou ies, tá? Então aqui, se vocês forem observar, essas frases, das 4, apenas uma foi conjugada corretamente. E aí, vocês vão ter que botar o cerebelo para funcionar, para lembrar das regrinhas do acréscimo de S, ES e IES. Só lembrando, uma dica. Quando a gente acrescenta S no verbo, essa é a regra geral. As exceções é o acréscimo de ES e IES. Tá? E assim, meus amigos, concluímos aqui. Eu espero que vocês anotem, consigam anotar suas dúvidas, ok? E façam aí os seus questionamentos para a nossa próxima aula. Tudo bem? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa aula para vocês e até a próxima.